Amém? Vamos ler a palavra então, queridos. Eu andei meditando em algumas palavras e surgiu essa oportunidade de estar ministrando essa palavra à igreja na minha escala esta noite. Você pode abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 23. Lucas 23, a partir do versículo 27. Vamos lá então? Lucas, capítulo de número 23, a partir do versículo de número 27. Fala sobre a crucificação de Jesus. E aqui ele mostra um cenário antes de acontecer a crucificação de Jesus. Vamos verificar o tipo de pessoas que estavam envolvidas nesse ambiente de crucificação. E eu gostaria que você ficasse atento, porque nós estamos sempre revendo esse ambiente da crucificação. Porque a sociedade não prioriza Jesus Cristo. A tua fé é questionada todos os dias, no teu trabalho, pela sua família, pelos seus vizinhos, aonde você estiver, você será confrontado na sua fé. Eu quero te dar um alerta sobre isso. Fica firme na rocha e tenha prazer em falar do Evangelho para as pessoas que precisam de Jesus. Tudo pronto, acharam? Podemos ler? Vamos lá então? Versículo 27 do capítulo 23. Jesus rumo ao Calvário, ou ao Monte Caveira, seguia-o numerosa multidão do povo, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chores por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas estéreis, que não gerarão, nem amamentarão. Nesses dias dirão aos montes, caia sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos, ou cobre-nos. Porque se em lenho verde fazem isso, o que será do lenho seco? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Crucificação, versículo 33. Quando chegaram ao local chamado Calvário, ou Caveira, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estão repartindo as vestes dele, lançando sortes. O povo estava ali, a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, salva-te a ti mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam dele, e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos reis, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava essa epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicos: este é o rei dos judeus. Versículo 39, os dois malfeitores. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este, nenhum mal ele fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. A morte de Jesus. Já era quase hora sexta. Escurecendo-se o sol. Houve trevas sobre a terra até a hora nona. Rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. E todas as multidões reunidas para esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que tinham seguido desde a Galileia, permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Você sabe por que nós fizemos
esse trabalho tão bonito da equipe de multimídia, esse trovão que você não esperava, esse clarão que relembra você que algo importante havia acontecido. Por que nós usamos essa adaptação, essa cena teatral? Para acordar você, para me acordar, para me trazer a realidade do Evangelho. Eu tenho certeza que quando você ver uma chuva com trovão, você não vai esquecer dessa palavra, porque a intenção foi marcar a tua existência, foi marcar o teu coração. Tema da mensagem de hoje: aonde você passará a eternidade? Esse trovão, ele marca um tempo na vida de Jesus. Quando ele diz, nas tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. É uma rendição. E ele está dizendo que por causa dessa entrega, por causa da sua morte, todos nós alcançamos paz para com Deus. Você quer ver que coisa linda, que maravilha que vem explicando exatamente esta passagem? E eu fiquei assim encantado com esta passagem. Bom, tentemos imaginar a cena. Depois de ter sido julgado injustamente e condenado, Jesus foi crucificado como criminoso comum entre outros criminosos. Uma grande multidão formada por autoridades, soldados e o povo comum presenciou a cena. Havia 3 cruzes no Calvário. Na cruz central estava um homem especial, o Senhor Jesus Cristo. Parece que a multidão não estava muito preocupada com os outros 2 criminosos. É certo, eles haviam cometido delitos e mereciam pagar o preço das suas faltas. As atenções, no entanto, estavam voltadas a um homem chamado Jesus, na cruz do centro desse espetáculo terrível. Vamos dar nome a cada uma das cruzes? A cruz central chamaremos de redenção. A da esquerda nós vamos chamar de rejeição. E a da direita, onde existe aí o ladrão que se arrependeu, nós vamos chamar essa cruz de... essa cruz central chama redenção, a outra chama-se rejeição, e a terceira tem o nome de aceitação. Na cruz central, Jesus morria como oferta pelo pecado. Na cruz da direita, um ladrão morria pelo seu pecado. E na cruz da esquerda, outro ladrão morreria, mas em seus pecados, na sua vida de crime. Meditemos um pouco nessa cruz que tem o nome de rejeição. Nela estão representados todos os que buscam alcançar sua salvação por esforços pessoais. Vocês sabiam que a maioria das pessoas que frequentam a igreja não tem ciência de que existe essa cruz representando a rejeição? E você sabia que essas pessoas que convivem e praticam várias atividades, são até mesmo qualificados dentro de uma função dentro do corpo de Cristo? Não tem noção do que representa essa rejeição? Você sabia que muitas pessoas não se convertem porque não sabem o que é rejeitar a Deus? Passemos a falar então sobre a rejeição. Quando eu estou com dor de barriga, eu vou lá e tomo um remédio. Qual é a minha expectativa? Que a dor de barriga passe, que eu me sinta melhor. É o bem-estar para mim não ter dor de barriga. Mas a hora que eu vou comer alguma coisa que me faz mal, e eu sei disso, eu não pergunto para ninguém, olha, eu devo comer isso aqui? Ninguém pergunta se deve comer ou não. Simplesmente come. E aí, depois vem as resistências, a situação que nos leva a sofrer por uma atitude mal decidida. Nós somos assim, queridos. Nós estamos na igreja há muito tempo, nós temos muita experiência com Deus, às vezes alcançamos um patamar assim, abençoado, sendo líder, sendo responsável por alguma área da igreja, mas não temos a capacidade, não temos o discernimento do que verdadeiramente é servir a Deus. Pode isso? Pode. Você pega o irmão daquele menino que pediu toda a sua fortuna e saiu para gastar. Aquele homem sofreu pra caramba, a ponto de ver bolotas de porco. Ele tinha que se alimentar de uma coisa que o judeu não gosta. Acha que é humilhante aquilo. Ele pensou assim, se eu voltar para a casa do meu pai, ele vai me perdoar e assim eu conseguirei, então, ter de volta aquela vida boa que eu tinha. Quando esse homem aparece, e seu pai cheio de amor, o abraça, troca o seu anel, troca a sua sandália, troca a sua roupa, dando a ele honra de voltar a participar daquela família, ser filho verdadeiramente. O filho que havia ficado diz, mas eu não tive nenhum direito desse.
Eu vivo aqui junto com o Senhor o tempo todo. Eu jamais matei nenhum animal para fazer um churrasco com os meus amigos. Resposta deste pai: mas você sempre teve direito. Você já vivia comigo há muito tempo, e você é filho, e você tem direito de comer o que você quer, de trazer os seus amigos. Mas no coração daquele homem estava uma reclamação que muitos de nós estamos fazendo nesse exato momento. E fizemos antes de vir para o culto, e passamos o final de semana com o mesmo pensamento. O que você pensa quando você está frio espiritualmente? Você pensa simplesmente em vir para a igreja e buscar um reforço espiritual. Mas esse esforço, ele vem através de um interesse, de algo que te move a vir para a igreja. Seja para mostrar uma roupa nova, seja para você fazer parte de um coral, ou então fazer parte de um diaconato, e você precisa ser visto. E aí, eu te digo, se nós estivermos agindo assim, não tem sinceridade. Deus não vai aceitar nosso sacrifício. Porque o vir para a igreja é um sacrifício santo, vivo, agradável a Deus. Quando eu venho para a igreja, não é porque eu não tive compromisso, não. Eu venho para a igreja num sinal de santificação, de separação. E eu venho para a igreja com alegria, porque eu sou salvo em Cristo Jesus. E quando eu sou salvo em Cristo Jesus, tudo que me acontece, glorifica o nome do Senhor. A Bíblia diz que, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está se sentindo injustiçado? Injustiçada? Tem alguma coisa que você não concorda? Será possível que você virou uma pessoa tão crítica que não consegue adorar a Deus durante o teu momento de adoração? Verifica a tua vida como está. Eu estou verificando a minha aqui. Quantas vezes você implorou para acabar o culto? Porque a mensagem não te agradou, não tocou no teu coração. Mas a pergunta é, você durante a semana buscou a Deus pela palavra? Você esteve preocupado em ler a palavra de Deus, de orar a Deus para que a palavra fosse revelada a você? Se você não fez isso, ou não tem esse costume, lamento te dizer, faça uma reflexão na sua vida cristã. Porque a Bíblia diz que existe uma cruz chamada rejeição. E nós estamos mal acostumados, hein, querido? Nós pedimos a Deus que nos dê coisa boa, a gente não se preocupa em pedir a Deus o céu, que é a nossa herança. Alguns imaginam que ser cristão é só esse meio tempo que nós ficamos aqui, 2 horas, 1 hora, ter o culto durante a semana. Não é. Na verdade, aquele que é salvo, ele se comunica com Deus o tempo todo. Ele fala com Deus diariamente. E ele não precisa estar dentro de uma igreja para falar com Deus, porque ele descobriu que sem Deus não dá para viver legal. As coisas não funcionam. Você fica desesperado, desanimado, porque você não consegue tocar na orla do vestido de Jesus. Falta uma experiência mais profunda com o Espírito Santo de Deus. Agora, se você começar a buscar a Deus nessa nova ótica, de mesmo estar praticando rejeição ao próprio Deus, através dos seus atos, pensamentos ou palavra, Deus vai te visitar. Em contraponto com essa cruz da rejeição, nós temos a cruz da aceitação. Essa cruz, quem está pregado ali, ele tem o chamado de bom ladrão. Eu nunca vi ladrão ser bom, mas é o tal do seu Santo Dimas, alguma coisa assim. Mas é chamado em algumas culturas de o bom ladrão. Querido, ele nunca foi bom. Só que ele teve a coragem de, diante de uma crucificação que ele reconheceu que merecia, ele vai e defende o Cristo, que é justo, que não cometeu nenhuma injustiça, mas está pregado ao lado de um ladrão. E nessa condição de aceitação, ele chega para Deus e diz assim, olha, perdoa, tenha misericórdia de mim. Repreende o outro, diz assim, você fala sobre ele, ele não tem culpa nenhuma. Nós temos culpa, nós estamos pagando o que nós fizemos, mas ele não tem nenhuma culpa. Virou advogado de Cristo. Por quê? Por causa do seu arrependimento, por causa da sua mudança de atitude. Ele diz para o Senhor no final da sua conversa, Senhor, lembra de mim quando estiveres no paraíso. Resposta de Jesus, eu quero te dizer que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse homem não foi para o encontro com Deus.
Esse homem não precisou tomar banho na nossa piscina. Esse homem não fez nenhum discipulado, ele simplesmente se arrependeu do seu pecado. E diante daquele arrependimento verdadeiro, ele anuncia que Jesus é o Senhor. E a resposta do Senhor, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Onde você irá passar a tua humanidade? Com quem você vai morar? Com Jesus no céu? Sim, porque no Evangelho de João capítulo 14, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então eu entendo que essa palavra que Deus me mandou ministrar a você, primeiro ministrando no meu coração, é uma questão de atitude. Qual é a minha atitude? Morar com Jesus no céu, que Ele prometeu que ia fazer um puxadinho para mim lá? Ou ficar nesse lenga-lenga e no final das contas não crer que eu recebi a salvação por Jesus Cristo? No meu tempo, quando alguém se convertia, nós chorávamos de alegria. E a pessoa que havia de se arrependido, que tinha cometido aquela hora, aquela confissão, ele chorava de alegria, porque ele sabia que tinha um Salvador. Ele se alegrava com o céu. Essa semana faleceu uma irmã em Cristo muito querida da nossa igreja, irmã Marilene, a mãe do pastor Odair. Eu a vi deitada no caixão. Um semblante tão sereno, gente. Um semblante de descanso. Um semblante de alguém que pagou o preço e serviu a Cristo até o último instante da sua vida. Oh, que alegria estar naquele velório. Porque eu pude ver o rosto de alguém que é salvo em Cristo. E quando Jesus chama aquele que tem compromisso com Ele, o que acontece? A alma descansa, o coração para de ficar agitado, porque eu creio que o meu Redentor vive e por certo se levantará em meu favor. Parece difícil? Parece, gente, porque o Evangelho de hoje diz que Jesus morreu na cruz. Eu não posso seguir um líder que foi crucificado na cruz. Eles estão tirando do benefício da cruz a ressurreição. Não se fala que Jesus ressuscitou depois de 3 dias. Eles anunciam o Evangelho como uma cruz decorada com alguém pendurado com os braços abertos. Sinal de derrota. Por isso que tem caído o número de conversões para o Evangelho real. Porque as pessoas acreditam que não dá para servir com seriedade quando o líder principal, quando o modelo que nós temos está pregado numa cruz. Eles se esquecem de que a morte daquele inocente me aproximou de Deus. Me fez filho sem eu ter esse merecimento. Eu não posso negociar com Deus essa filiação, porque Ele já me deu esta filiação. O dia que eu me converti, fui recebido por um pastor. Pensa num pastor grande, enorme, negro, falava grosso. E eu fui na igreja, porque eu tinha tentado em 3 outras igrejas, não quiseram me receber. Simplesmente deixaram para lá. Aquele era o dia de me converter a Cristo, eles não me receberam. Ou seja, bem-vindo, visitante, por favor, sente-se aqui. Nem deram atenção para mim que estava lá. Eu havia trocado um jogo de futebol, porque eu fiquei no ponto de ônibus mais de 2 horas. O ônibus não passava de jeito nenhum. Meu coração batendo, eu entristecido. Eu quer saber de uma coisa? Vou entrar naquela igreja lá. Entrei numa igreja enorme, aquela banda de música. O pecador que eu sou precisava se arrepender naquele dia. E eles não me receberam. Até hoje eu passo na porta daquela igreja e falo, ó, vocês estão em falta comigo, hein? Vocês não me deixaram me converter. Hoje eu seria de outra denominação. Mas aí eu estava com o coração pegando fogo e entrei numa igrejinha da Santos Dumont, pequenininha, e tinha um pastor lá orando. Quando eu olhei para ele, falei, caramba, será que ele é crente? Que sujeito estranho, né? Que aparência assim de rejeição. Pois ele parou tudo o que estava fazendo para me ouvir. A Bíblia diz que o ouvir a palavra de Deus traz redenção. E quando eu comecei a falar com ele, ele começou a responder aos meus apelos. Eu não aguentei. Chorei demais naquele dia. Abracei aquele irmão com um carinho muito grande, como se eu já conhecesse a ele há muito tempo. Um grande pastor, um grande homem de Deus. Pouco tempo depois ele adulterou e perdeu tudo que ele havia conquistado até aquele momento. Foi excluído da igreja. Olhei para ele e falei, Senhor, tem misericórdia da vida dele.
Mas entendi que ele era um ser humano como eu, apesar de ser pastor, caiu no adultério. Eu fiquei muito triste. Mas não pensei em abandonar o evangelho porque ele havia caído. Eu orei por ele. Mas o exemplo que ele me passou foi um exemplo de fraqueza, não resistiu ao adultério. Não cabe aqui julgá-lo. Mas para mim, como líder, foi um fracasso. Eu poderia ter desistido aquele dia. Se eu estivesse olhando para o homem, teria desistido. Mas eu olhei para a cruz. A cruz da aceitação. A cruz do abraço que ele me deu. E aí houve esta conversão. E aí eu decidi mudar de caminho. Eu tinha muitas namoradas, 2, 3 aí durante o mês. Depois que eu me converti, falei, Deus, eu não quero mais essa vida não, Senhor. Dá um trabalho miserável, né? O dia dos namorados era uma grana preta. E aí quando me converti, falei, Senhor, eu não quero mais ter esse rolo não. Senhor, por favor, prepara uma pessoa ideal para mim. Eu quero namorar e casar, só isso. 26 anos. Passou um certo tempo, entrei na igreja, a irmã Marilene que faleceu, ela era a casamenteira da igreja. E quando eu vinha na igreja, minha namorada não vinha e ela falava assim, nossa, o cara é para você. É a tua cara, combina. Ela ficava promovendo isso. Eu nem sabia quem era a pessoa. No dia de uma grande vigília, encontrei minha esposa. Olhei para ela e falei, o que você está fazendo aqui? Eu me converti, ora. Ah, que bom que você se converteu. No final da vigília estávamos namorando. Isso há 32 anos atrás. Eu estou com a mesma pessoa que Deus me deu de presente um dia. Ele aceitou a minha oração quando eu disse para ele que eu não queria ficar sozinho, mas também não queria ter aventura. Então, a grande mulher que eu tenho, a minha esposa, é presente de Deus. Quando você serve a Deus, querido, as coisas colaboram para o teu bem. As coisas acontecem na tua vida. Você vê um milagre acontecendo de forma realista e de forma sobrenatural. Mas para isso, tem sacrifício. Tem negação do pecado na sua vida. E o diabo se levanta contra você, porque ele sabe que se deixar você livre, você vai crescer e vai ganhar muita gente para Jesus, e será um grande evangelista, um grande pastor. O diabo tenta minar você de todas as maneiras possíveis. Hoje ele não tem muito trabalho não, porque a Netflix está fazendo um trabalho melhor que o diabo. Tem muita gente vendo um filme que foi lançado essa semana, mas não está na igreja. Tem muita gente que assiste a live e corre para a Netflix. Perde toda a unção que recebeu durante o culto em casa e corre para a Netflix. Não sou contra, gente. Só que em dia de culto, em horário de culto, Deus é prioridade. São pequenos atos, pequenas ações que você pratica que mudam a tua vida. E é nisso que Deus mostra para você e mostra para mim que eu e você somos filhos de Deus e temos um projeto, um propósito em nossas vidas. Para encerrar, na cruz da rejeição estão aqueles que como ladrão dizem, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Todos aqueles que buscam a salvação pelos seus próprios esforços estão nessa cruz, na cruz da rejeição. Na cruz central está Jesus Cristo, o homem perfeito, que oferecia um sacrifício perfeito para redimir todos os pecadores. À direita de Jesus estava o bom ladrão, como é chamado. É muito estranho dizer bom ladrão. Pois bem, se ele não era, tornou-se um bom ladrão, isto é, deixou de ser ladrão para ser um homem bom. Enquanto as horas passavam, ele procurou sair do tempo e avançar rumo à eternidade. Ele teve uma antecipação do juízo final, sentiu-se perdido diante de Deus, mas tomou tempo para reflexionar sobre a sua vida de pecado. Chegou à conclusão de que merecia a pena capital, mas impressionado com a postura e o equilíbrio, o controle de Jesus, sentiu tanta dor, sofrimento e tortura ao ver seu colega zombar dizendo, não és tu o Cristo? Não suportou o peso da consciência e disse, nem ao menos teme a Deus estando sob igual sentença? O ladrão da cruz da aceitação aceitava e reconhecia a pena dos seus crimes, mas não estava preparado para além da morte. Agora, não mais temia os parentes, amigos, juízes, nem a nação toda. Estava preso, crucificado, mas não podia fazer nada, mas podia pensar e falar. E nisso, ele influenciou muitas pessoas. A Bíblia diz que Deus transforma maldição em bênção. E se eu te dissesse que esse malfeitor foi usado
para influenciar muitas pessoas em favor de Jesus. Você acreditaria? Eu acredito. Quando a pessoa recebe a bênção de Deus, ele recebe aceitação. E aí ele se torna alguém em Cristo Jesus. Um ladrão pode ser chamado filho de Deus, porque se arrependeu dos seus pecados e trouxe diante de Deus a imagem de um Cristo que não merecia sofrer. Mas por amor a mim e a você, ele entregou-se a si mesmo. E como diz a Bíblia, como Cordeiro de Deus, ele se rendeu. Não disse uma palavra. Simplesmente ele disse: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. O cálice do sofrimento, o cálice da morte de cruz. Porque no seu coração, Jesus quer fazer essa diferença nesta noite. Onde você quer passar a sua eternidade? Com Deus no céu, passando pelo processo de negar-se a si mesmo, de pegar a sua cruz e caminhar em direção ao Cristo, ser aceito por Ele como você nunca foi aceito por ninguém. Onde você passará a eternidade? Lembre-se que não basta ser crente e participar das atividades da igreja. Isso é muito bom, mas não é suficiente. Se não houver uma entrega, se não houver um sentimento de rejeitar o mundo e aceitar Cristo, você não irá para o céu, infelizmente. A Bíblia diz que Deus te procura e Ele quer ver em você alguém que realmente quer ter um desejo profundo e sincero de negar-se a si mesmo. Estendendo as mãos, Deus vai pegar as suas mãos e vai te levar para o reino dos céus. Isto não é brincadeira. Isso é a pura verdade. Jesus foi preparar lugar para mim e você. E esta resposta que eu peço para você esta noite tem que estar guardada no seu coração e no meu coração. Onde você quer passar a eternidade? Que tipo de eternidade você pensa para você? Lembre-se, nós não somos salvos pela nossa bondade, pelo nosso cargo, pela nossa posição na igreja. Nós somos salvos pela confissão de que Jesus é Deus. E Ele vai fazer algo extraordinário na sua vida, em nome de Jesus. Faça esse apelo nessa noite para encerrar minha participação. Se você tem consciência de que você precisa chegar para Jesus e dizer para Ele: lembra-te de mim. A resposta que Ele deu ao ladrão, Ele te dá nesta noite. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mesmo que você seja membro do avivamento bíblico, se não tiver um encontro com Deus, nada irá valer a pena. Feche os seus olhos, por gentileza. Curve a sua cabeça. Pense no quanto nós temos buscado a Deus somente por uma questão de alívio da nossa consciência. Acho que alguém te pergunte: a que igreja você pertence? É aquela igreja ali da esquina. Você hoje aceita essa filiação? Quem ainda não aceitou essa filiação, ora comigo, para que Deus possa mudar o teu futuro, em nome de Jesus. Se você puder me seguir na oração, Deus ouvirá a tua voz. Se você acha que está tudo certo, eu já sou salvo, salvo para sempre. Espera aí, existe a perseverança em ser salvo. Eu quero que você ore junto comigo. Se você quer receber ao Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador nessa noite, não precisa falar comigo, não, só quero que você seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Eu orei por você, e nesta noite, orei por você que está em casa também, para que haja mudança no seu coração. Se você é um pai, será um pai melhor ainda. Se você é uma mãe, será uma mãe muito melhor. Se você é um profissional da área de saúde, será de que área você é? Deus te fará o melhor, se você assim quiser. Se você assim sentir no coração de que hoje é o dia, hoje não dá para deixar para lá uma oração de confissão, de entrega e de certeza que Jesus Cristo te ama. Ele te trouxe até aqui, te atraiu até aqui, não para ser um crente de banco, não um crente bancário, mas trouxe você até aqui para que você receba da parte de Deus a filiação que é em Cristo Jesus. Cabeça baixa, os olhos fechados, ore junto comigo.
Teu vizinho que está do lado não precisa nem ouvir você. Eu só quero que você faça uma oração pessoal e entregue isso diante de Deus. Senhor nosso Deus, nesta noite nós queremos louvar o Teu nome com esta palavra. Pedir a Deus que o Senhor possa tocar nas pessoas que estão aqui nesta igreja, como aqueles que estão ali, Senhor, vendo pela internet. Que o Teu Espírito Santo possa ir de encontro a essas pessoas, possa mostrar a ela que do Senhor vem a salvação. O Seu Filho morreu por nós, e a vida que está em Cristo é a vida eterna. Senhor, que manifeste o desejo naqueles que não Te conhecem, a experimentar a bondade de Deus através da morte do Seu Filho. Seja com a Tua igreja, seja com o Teu povo, seja com aqueles que estão em casa. Fala aos seus corações, transforma as suas vidas. Assim eu peço, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode saudar a Deus com uma salva de palmas, amém?